Salve, salve! É hoje, hein, galera? Às 16 horas, 4 da tarde, no Oba, Vila Nova Esporte, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha, hoje tem Dalpozo contra Guto Ferreira. Guto Ferreira contra Dalpozo. O Vila Nova vem de uma vitória e 2 derrotas. O Sport vem de uma derrota e 2 empates. E olha que ontem o resultado da vitória do São Bernardo por 3-1 sobre o Operário fez com que o Sport descesse uma posição, hein? O Sport está na 11ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Vila Nova está no G6, na 5ª colocação. Eu vou trazer aqui o histórico de confrontos, as escalações, a arbitragem, tudo que você quer saber sobre Vila Nova Esporte e Sport Vila Nova. Aliás, galera, é o momento das duas equipes buscarem a reabilitação. E para o Sport a situação é difícil. O Sport está 9 rodadas sem saber o que é vencer na Bezona, hein? Pois é, o jogo é no Oba, hein, galera? O jogo é no Oba. Jogo difícil para a equipe do Sport, jogo difícil para a equipe do Vila Nova. Aliás, eu vou trazer um histórico de confronto bem interessante aqui, tá? Foram realizados 19 jogos entre Sport e Vila Nova, tá? E você imagina quantas vezes o Sport venceu? Quantas vezes o Vila Nova venceu? Quem manda nesse confronto? Imagina. Bom, e as escalações? Aliás, o Sport deve ter muitas mudanças na equipe, deve ter estreia, enfim, tudo do Leão e do Vila agora. Bom, já chega aqui no vídeo dizendo qual time que você torce, né? E qual cidade você mora, qual estado, se você está fora do Brasil. É importante a gente ter essa interação com você, conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, escreve aqui, deixa o like, deixa o joinha e dá moral pra gente. Está a caminho de 230 mil amigas e amigos, mas a gente chega nesse final de semana, dá moral pra gente? Bom, o histórico de confrontos entre Sport e Vila Nova são 19 jogos, como eu falei, entre Sport e Vila, e o Sport venceu 9 vezes, foram 8 empates e 2 vitórias do Vila Nova, tá? A última partida aconteceu na Ilha do Retiro, nesse ano pela Série B do Campeonato Brasileiro, e um empate do Sport com o Vila em 1-1. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje, né? Hoje o bicho pega, hoje tem mudança na equipe do Sport, o Vila Nova também tenta de qualquer forma essa vitória que é muito importante. Bom, onde você vai assistir o jogo? O jogo tem várias plataformas para você assistir hoje, hein? Tem a ESPN, Disney+, tem a Sportnet no YouTube e no canal aberto X Sports, tá? Então você tem muitas maneiras de assistir o jogo, que começa às 16 horas no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. Vamos trazer a arbitragem aqui e também tudo para vocês. Vamos lá. O árbitro da partida é o paraibano Afro Rocha de Carvalho Filho. O assistente 1 é Luiz Felipe Gonçalves Correia, também da Paraíba. Assistente 2, Rafael Guedes de Lima, também da Paraíba. O quarto árbitro é de Goiás, João Paulo Cunha Ribeiro. O assessor é Silvia Regina de Oliveira, de São Paulo. O VAR é Rafael Trace, de Santa Catarina. Assistente de VAR é Luciano Hangenbauer, também, aliás, esse é do Paraná, tá? E observador de VAR é Fabrício Vilarinho da Silva, o Quality Manager é Gesmar Benedito Miranda de Paula, tá? Bom, é assim, esse jogo para mim, galera, antes de falar das escalações, acho que o Sport vai propor, aliás, o Sport vai ser dominante e o Vila Nova vai propor o jogo. O Vila Nova precisa da vitória, né? São 2 derrotas, né? Sequência, quer dizer, o Guto quer dar uma virada de chave no time do Vila e precisa da vitória, vai propor o jogo, vai sair, vai dar espaço para o Sport, que vai jogar de forma reativa. E o Sport hoje, me parece que a composição do time, pelo que a gente viu, o Sport não vai jogar de novo com 3 volantes, como foi na partida passada, que foi obrigado a mudar
aos 30 minutos, o Gilmar Dalpozo teve que mudar a rota, né? Porque o Sport estava levando sufoco do Cuiabá em casa. E aí ele mudou, tirou um volante, colocou um meia de construção, que foi o Diego Hernandes. O time cresceu, evoluiu, mas ainda está longe do ideal. O time do Sport ainda não passa confiança para o torcedor. Vive um momento de princípio de crise por tudo que está acontecendo nos bastidores, as contratações que o Sport está fazendo, os nomes que o Sport prospecta e não contrata, enfim, é complicada a situação do Sport. É uma situação realmente vexatória, tá? Mas tem um jogo marcante na história de Sport e Vila, que foi o jogo que o Sport, debaixo de muita chuva, eu acho que esse jogo foi eu não estava lá, mas acho que esse jogo foi... qual foi mesmo? Será que foi no Serra Dourada? Não lembro muito bem. Em 2011, tá, galera? E aí, muita chuva, o Sport precisava vencer a partida, e aí o Sport consegue vencer, o torcedor se joga na água, ficou uma imagem emblemática daquela vitória do Sport sobre o Vila Nova, acho que 2011, se eu não estiver enganado, né? Se a memória não estiver falhando, e enfim, aí o Bruno Mineiro foi que fez o gol, atacante Bruno Mineiro na ocasião, tá? Então tem esse dado marcante da história de Sport e Vila Nova. Mas é outra circunstância, é outro tipo de jogo, é um momento mais difícil para o Sport do que para o Vila. O Vila está na quinta colocação, o Sport está na 11ª, galera, porque aconteceu a vitória, né? Aliás, os dois jogos de ontem, a vitória do São Bernardo fora de casa em cima do Operário por 3-1, e o Vozão, o Ceará venceu por 2-0 o time da Ponte Preta, a Lanterna, né? A Macaca, que está na Lanterna na competição. Então o Sport é 11º colocado. E, na verdade, o Sport pode ser ultrapassado pelo Atlético também, que tem 28 pontos, o Sport tem 29 e o Atlético tem 28. Tá? Então o Sport pode até ser ultrapassado pelo Atlético. Então o Sport precisa vencer. Já o Vila Nova tem 34 pontos, ele pode chegar a 37 e brigar pela vice-liderança. Em compensação, o Vila Nova não tem condição de sair do G6, porque tem 34 pontos, e o Goiás e o CRB tem 29, só pode chegar a 32, então não chega no Vila, que já tem 34. Então o Vila está tranquilo no G6, mas pode chegar à vice-liderança da Bezona, tá? E, assim, o técnico Guto Ferreira deve mandar a campo a provável escalação do Vila, com Elton Leite, tá? Igor Cariús, que jogou muito tempo no Sport, Douglas Mendes, Breno Bora e Igor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel, tá? Que inclusive jogou aqui no Sport, Marquinhos Gabriel. Dodô, Della Torre e Janderson. Time que joga muito ofensivo, time que cria bastante com o meio-campo mais produtivo, meio-campo mais construtor, e esse deve ser o time do técnico Guto Ferreira. O time do Sport deve ter mudança, deve ter estreia do William Oliveira, que foi contratado, foi apresentado essa semana. Então ele deve jogar hoje, tá, galera? Então o time do Sport tem algumas mudanças, né, de característica, acredito eu. Deve ser o Thiago Couto, o Augusto Pucci na lateral direita, o Claudinho pode pintar, acho que não, mas tem opção. A zaga, Marcelo Aju ou Marcelo Benevenuto, tá? E Kaique Almeida ou Abraão. E na lateral esquerda, Filipinho. Meio campo com o Zé Gabriel, William Oliveira e Diego Hernandes. E Christian Barleta, Cleison e Perotti. Deve ser o time do técnico Gilmar Dalpozo. Então, essa possibilidade de ter um meia de construção, que é o Diego Hernandes, que para mim estreou bem, jogou bem na partida passada contra a equipe do Cuiabá, é um jogador que entrega muito em campo pela versatilidade, por fazer essa bola no corredor, fazer essa bola por dentro, né? Tem opção, inclusive, de chute de fora da área, bate bem na bola, então um jogador de qualidade. E o ataque do Sport com o Cleison, que veio buscar mais um pouco o jogo, com o Barleta, que é um cara mais agudo, e com o Perotti, que é finalizador. Então, se o Gilmar Dalpozo conseguir encaixar esse time, um time pode surpreender a equipe do Vila Nova. Não é fácil lá, não é fácil jogar lá, a gente sabe disso. E o Vila, que está aí, né, no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, que oscilou durante esse primeiro turno, né? Teve lá em cima, na liderança, depois caiu um pouco, hoje está na quinta colocação, mas pode voltar à vice-liderança. Então, é um jogo de trocação, é um jogo bom de se ver. Então, às 4 da tarde, no Oba, tem Vila Nova
e a equipe do Sport Clube do Recife. É um jogo desesperado para o Gilmar Dalpozo, todo mundo fala, inclusive fiz alguns vídeos aqui, se ele perder ele cai. Me parece que a direção do esporte não trabalha com essa hipótese, se ele perder cair. Mas a situação fica muito complicada, a pressão vai ser maior ainda em cima do Dalpozo, em cima do departamento de futebol e do presidente. Essa semana já foi complicada, então esse jogo de hoje para mim é fundamental para a equipe do esporte. Mas ó, deixa aqui o like, deixa o joinha, deixa o gostei, se inscreve, dá moral pra gente, tá? Agradeço de coração a todos vocês, grande abraço, fica na paz de Deus, bom sabadão, bom domingo, valeu galera, tchau!